paz do Senhor, amados irmãos, que bênção. Nós estamos aqui iniciando o primeiro trimestre agora de 2026 com esse tema, a Santíssima Trindade. Muito bem-vindo, eu sou seu irmão em Cristo, Nunes Santos, você já conhece, né, o nosso trabalho, mas eu quero hoje, meus irmãos, apresentar para vocês uma novidade que já estamos divulgando, né, nas nossas redes sociais, e isso veio em decorrência de um pedido de alguns irmãos, até mesmo da família, não é? E depois de ter visto alguns já fazendo esse trabalho também, porque a gente começou esse trabalho na internet, pela misericórdia de Deus, e outros pegaram a ideia, estão fazendo, estão comercializando os gráficos, né? Não tenho nada contra isso, mas chegou a hora de nós fazermos a nossa parte também, organizar. E aqui você sabe, olha, já fizemos aí o lançamento, está na plataforma Hotmart, é uma espécie de e-book com as 6 primeiras, tá bom, irmãos? Para você ficar ciente disso. As 6 primeiras, não deu para fazer de tudo, nós vamos fazer uma segunda parte. Então tem as 6 primeiras lições. O que é esse e-book? Esse e-book, na realidade, é a junção, né, de alguns infográficos que nós estamos fazendo, né, para auxílio do professor. Então, primeiramente, você tem o infográfico das lições, né, propriamente dita. Então você tem aqui, ó, hoje nós já vamos apresentar, tá bom? O infográfico com uma boa resolução. Você vê que eu estou mostrando aqui no tablet, ele está no formato A3 ou A4, né? Você pode imprimir em forma de cartaz, sem problema nenhum, tá? Para apresentar na sua classe. Então ele tem aqui as 6 primeiras lições, tá? 6 primeiras lições. Aí, esse é o gráfico esboço que a gente tem. E depois nós temos aqui, olha, amados, os gráficos complementares, que são aqueles gráficos que eu sempre apresento, sempre postei gratuitamente aí para os irmãos, mas aqui você tem ele organizado, né? Não vamos deixar de postar aí, evidentemente, mas aqui você tem eles organizado e também tem eles numa boa resolução, né, para você imprimir, tá bom? Esse aqui é o gráfico clássico, né, que você já sabe. Aí tem alguns textos complementares, o que é a Trindade, né, aqui sobre pessoa, né, a questão do conceito de pessoas, pericorese, olha, vamos falar sobre esse gráfico aqui hoje, o uso da palavra prosopon, entre outros, né? Aqui, olha, é uma evolução daquele que nós mostramos no inicial, né, a questão de Deus e as pessoas, a ontologia divina aqui, e tem uma indicação, tá? Aqui está uma indicaçãozinha dizendo para onde você deve usar, ou aonde você deve usar, em que lição você deve utilizar esse gráfico. Por exemplo, esse aqui está falando da ontologia, o ser de Deus, atributos incomunicáveis de Deus, e aqui os atributos comunicáveis de Deus, né? Aqui um pequeno texto sobre ontologia, aqui outro gráfico sobre a obra salvífica, né, da Trindade, a paternidade divina, que é também uma lição nossa. O Deus Filho, aqui está falando dos atributos de Jesus, a doutrina da kenosis, tá, irmãos? Esse gráfico aqui ele é muito interessante, professor, para você explicar o esvaziamento, né, de Cristo, que é esse esvaziamento, de maneira coerente, correta, segundo a palavra de Deus, tá bom? Então você tem aqui, meus irmãos, pelo menos 30 páginas desse e-book, e eu gostaria que os irmãos fossem lá na página, meu irmão, tá? Adquira, compre, porque aí você, além de tudo, você vai estar ajudando esse ministério, tá bom? Então, meus irmãos, dando continuidade às nossas lições, né, você tem aí, por exemplo, a lição de número 1, que eu já estou aqui usando o meu tabletzinho com o nosso livro, e-book, e está tudo aqui organizado. Estou gostando porque me auxilia também, então serve para mim, tá? Você tem aí a lição de número 1, cujo título é O Mistério da Santíssima Trindade, tá? E você tem o textuário que diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, Mateus 3:17, a voz de Deus, não é, sendo ouvida ali no momento do batismo de Jesus. Você tem aí essa imagem que criamos também mostrando isso. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então, meus amados, que nós possamos ter um trimestre abençoado para que possamos aprender mais sobre esse tema, tá bom? Palavra-chave: Trindade. Trindade. Amados, há uma outra palavra que poderia ser usada também aqui para explicar essa questão. É triunidade. Triunidade. Porque você está falando de uma unidade que se manifesta em 3 pessoas, tá bom? Então, esse é um conceito também importante. A revelação trinitária no batismo de Jesus. Então, esse primeiro ponto, que está no gráfico esboço, que você pode ver aí, né? 3 pontos: revelação trinitária do batismo de Jesus, distinção e a unidade das pessoas divinas, a relevância da Trindade para a fé cristã, tá bom? Queridos, ele começa aqui, o nosso pastor, não é? Que é muito importante o comentarista, né? O nosso pastor comentarista, Douglas Batista, né? Ele começa aqui falando sobre o batismo do Filho, a obediência do Cristo, e aqui a gente vai
lembrar daquela parte da humilhação de Cristo, que tem aquele gráfico lá que eu já mostrei para vocês, sobre a kenosis, a doutrina da humilhação de Cristo, que é, na verdade, a doutrina do esvaziamento, a necessidade de Cristo ser obediente até a morte de cruz, então ele vai cumprindo toda a lei. Por isso que, quando ele vai para ser batizado por João, João meio que faz uma espécie de negociação. Ele quer fazer uma negociação. Não, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. Né? E Jesus disse, deixa assim, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça da lei. Portanto, Jesus era um cumpridor também da lei, para que ninguém possa dizer nada contra o Senhor. Né? Além do que, meus irmãos, quando Jesus se submete ao batismo, ele está assumindo de maneira plena essa condição humana, ou seja, ele faz isso para cumprir a lei e para se identificar. Né? Na questão do cumprimento da lei, você vê isso também quando ele vai ser apresentado ao templo, não precisava ser apresentado, mas ele estava cumprindo a lei. Né? Mesma coisa que ele não precisava ser batizado, porque ele não tinha do que se arrepender, visto que ele não tinha pecado. Mas por que ele faz isso? Para assumir essa identidade, essa identificação. Tá? Olha só, então quando ele está lá sendo batizado, o ato propriamente dito do batismo, ao emergir, né, ao subir da água, aqui você tem a descida do Espírito Santo. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Esse ato teofânico, tá? Esse ato teofânico, porque os céus se abrem, né? Os céus se abrem, uma forma corpórea de pomba sobre Jesus, desce sobre Jesus, e esse ponto é importante, porque esta semana mesmo alguém me questionou, dizendo que havia pessoas que estavam ensinando a corporeidade do Espírito Santo em relação à pomba, ou seja, a pomba era mesmo o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo tem formato de pomba. Irmãos, isso aí não é admissível para um professor ensinar, tá bom? Todos nós sabemos que isto é uma simbologia. Esta simbologia está dentro da teofania. Do mesmo jeito que Deus se apresenta numa sarça ardente, mas ele não é a sarça ardente. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha, a divindade dentro de uma caixinha, como se fosse uma espécie de amuleto para a gente acreditar dessa forma. Aqui é uma simbologia. Então, é uma manifestação visível nesse sentido e audível, porque se ouve também uma voz, a voz fala. Né? Quando está falando da descida do Espírito, porque em forma de pomba está falando da simplicidade, está falando da pureza, porque o Espírito Santo é puro, por isso que o nome é Espírito Santo, não é, meus irmãos? Então a gente precisa entender isso. É preciso também nós entendermos que essa forma de manifestação teofânica de Deus é ele se manifestando para uma aprovação, ou seja, ele está aprovando a Cristo, né? Tanto na questão de ungí-lo como o Messias, que aqui está falando do messianato dele, do messianismo dele, ele de fato era o Messias prometido nas Escrituras. Quem não acredita hoje é porque não tem fé, como os judeus, né, que não acreditam em Jesus, mas ele veio, cumpriu sim toda a lei, está enquadrado dentro das profecias. Então, isso aqui é a validação divina, o próprio Deus está validando. Né? Não só isso, como também a divindade de Cristo, tá bom? E a voz foi ouvida também pelas pessoas que estavam ali. É importante que a gente diga isso. Segundo ponto, meus irmãos, segundo ponto, fala sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Antes de falar dessa distinção, eu quero só complementar o que foi dito anteriormente, porque está dentro aqui dos nossos comentários extras, sobre o que é a Trindade, tá? Especialmente porque no batismo de Jesus, você vê, nós vamos estudar mais sobre isso daqui, a distinção dessas pessoas. Mas também essa Trindade, ela está presente na criação. Né? Deus, por exemplo, Deus criou tudo. No princípio, Deus, Gênesis 1:1. Né? Segundo ponto, Deus criou usando a palavra, o Logos. No princípio era o verbo estava com Deus, João 1:1. Todos nós conhecemos isso. Né? E tudo foi feito por ele, por Cristo, e para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele é o Logos, a palavra, o verbo. É importante que se diga que a palavra é criadora, ou seja, a palavra para Deus não é só essa questão humana, porque nós usamos a palavra, eu estou usando a palavra aqui para me comunicar com os irmãos. Então a palavra, ela fala essencialmente, sim, de comunicação. Com Deus não é só isto, tá bom? Mas a palavra é criadora. Quando ele diz barar, né, haja, ele está trazendo à existência
trazendo a materialidade, aquilo que não existia antes. Então ele cria do nada, isso mesmo, ele cria do nada. Então, o Logos, a palavra, o verbo, o Cristo está presente aí, né? Então preste atenção, Deus cria tudo, ele cria pela palavra, pelo Logos, tá? Mas é o Espírito, e terceiro ponto aqui da Trindade, na criação, é que o Espírito quem está ordenando tudo, porque diz a palavra de Deus, Gênesis 1, 2, a parte B, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E tem uma palavra, né, não sei se é Rafá, uma palavrinha hebraica, me fugiu a memória aqui, em que essa palavra que fala sobre movia sobre as águas, tem esse sentido de como se de uma ave que está voando por cima, dando aquele equilíbrio naquilo que estava meio desorganizado como um caos. Você entende? Então, é claro que você tem aí o Espírito, uma identificação clara com o Espírito Santo. É muito importante que a gente entenda isso. E aqui, meus irmãos, no nosso simples e-book, você tem aqui alguns outros textos que falam dessa pluralidade na unidade, né? Então, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3, 23, que alguns chamam de plural majestático, mas você tem que entender que é, de fato, uma unidade plural, né? A mesma coisa, Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, tá? Gênesis 11, 7, desçamos e confundamos a sua linguagem, tá bom? João, primeira epístola de João, isso já no Novo Testamento, João 5, 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um, tá bom? Também o texto de Mateus 28, 19, no Novo Testamento, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Queridos, nesse ponto aqui da distinção e a unidade das pessoas divinas, né? A gente precisa entender aqui uma coisa, tá bom? Acredito que uma boa parte que pode se confundir aqui é o nome da palavra, pessoa, tá bom? Porque pessoa, meus irmãos, está falando, nós já estudamos esse trimestre, passou agora, né? Pessoa está falando da personalidade. E alguém que é uma pessoa, alguém que tem uma personalidade, ela precisa ter esses três atributos: intelecto, volição e sensibilidade. Intelecto, volição, sensibilidade. Capacidade de pensar, capacidade de sentir, né? E capacidade de decidir, a vontade. Então, precisamos ter esse cuidado quando a gente fala de pessoas para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a gente não individualize nesse sentido. Porque se fizermos isso, eu tenho alertado muito sobre isso, se fizermos isso, nós vamos cair no triteísmo. E tem gente falando sobre isso, tá bom, irmãos? Utilizando as revelações acima do que está na palavra de Deus. Por que isso? Porque alguém foi arrebatado, chegou no céu e viu três tronos, onde no trono principal, e ainda tem essa questão da hierarquia, que a gente precisa falar sobre isso, porque se os três são um, então não existe essa questão de um ser maior do que o outro, tá bom? Então, um trono do Pai, um trono do Filho e outro trono do Espírito Santo. Meus irmãos, isso não existe na palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, disse Isaías. Ele não viu três, ele viu um trono apenas, tá bom? Então a gente precisa ter cuidado, tá, em relação a isso. Esses gráficos aí que eu trouxe está muito bem organizado, está falando da origem da palavra grega prosopon. Prosopon tem o sentido de rosto, de máscara, não é indivíduo autônomo. Aí é claro que essa doutrina ela precisa ser muito bem explicada para a gente não cair na questão do modalismo, do unicismo, não é isso, mas é verdade que Deus se manifestou de três formas. Isso aí não tem como a gente escapar, meus irmãos, tá bom? Ou seja, no início, Deus está lá como Deus criador, não é? Depois que o homem peca, Deus se manifesta como Deus redentor, ou seja, aquele que vem para resgatar o homem do pecado, da destruição, do inferno, né? Aí vem através de Cristo. Mas então, Cristo morre, cumpre a obra da redenção, mas ele é assunto aos céus, é levado aos céus. E o que é que ele diz? Enviarei um outro consolador, um outro da mesma espécie que estará convosco, né? Outro, alós, da mesma espécie que estará convosco todos os dias. Mas ele tinha dito antes, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como ele estaria? Como se ele ia para o céu? É porque ele estaria através do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês esse gráfico que ele é muito importante. Nós colocamos, professor, esse gráfico, está no nosso e-book, tá? Mas nós vamos postar ele aí também, tá bom? Esse gráfico ele fala dessa pericorese. Meus irmãos, esse gráfico ele é muito importante porque ele meio que foge daquela ideia piramidal, tá bom? Piramidal. Então, na pirâmide você tem lá, se coloca geralmente Deus como no topo, né?
o Espírito, o Filho, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Então isso meio que dá essa ideia de hierarquia, como se o Pai fosse maior, o Espírito fosse, o Filho fosse menor e o Espírito menor ainda. Há até quem relegue assim o papel do Espírito ainda mais de menos significância, vamos colocar dessa forma. Tá? E não é isso. Esse gráfico da pericorese tem falando sobre ele, tem mostrando melhor sobre ele, mas você pode entender que esse gráfico ele está falando de como as pessoas da Trindade se relacionam, tá bom? Então aqui não tem essa ideia de uma mais importante que a outra, por quê? Porque todas elas se relacionam. Por isso que eu digo que você precisa entender isso para não dizer que a gente está ensinando o modalismo, o unicismo. O unicismo diz que é um e pronto, né? Ou três formas, tá bom? Mas as três formas existem, só que elas estão em comum união. Você lembra que nós mostramos aqui, falamos aqui agora há pouco, sobre a Trindade na própria criação, o Pai criando, o Filho como o Logos, a palavra, e o Espírito como aquele que está ordenando, que está, sabe, trazendo ordem ao caos. E isso dá certo com o que Jesus falou sobre a obra do Espírito, que ele seria consolador. E aqui tem uma linguagem muito linda para nós. Quantas vezes você e eu, a nossa vida está um caos, tudo desordenado, de maneira até a nossa espiritualidade está meia desordenada, mas vem o Espírito Santo e como esse consolador vai nos consolando, vai nos ordenando todas as coisas. É lindo isso, irmão. Então eles estão trabalhando em conjunto. É isso que precisa ser dito. Eles não estão separados. Eles não estão separados. Quando a Bíblia mostra essa separação, porque eu sei, você vai dizer assim, irmão, o senhor está se contradizendo, porque aqui no batismo aparecem os três avós, a pomba e o Cristo. Isso aqui, irmãos, é para mostrar a divindade. A divindade. Nós mostramos aqui que Deus estava validando o Cristo, que Deus estava ungindo o Cristo nesse sentido, porque Isaías dizia que ele, né, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Só que a lição fala sobre isso. Nós não estamos dizendo que Cristo passou a ser Messias depois daquele momento. Não, ali Deus estava mostrando. Então, para mostrar para o povo, para proclamar isso para o povo, tinha que ficar meio que evidente essa distinção de certa forma. Mas eles estão juntos. Eles estão juntos. Eles não ficam separados. É isso que precisa entender, não é? O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, mas eu estou há tanto tempo convosco, e vocês me perguntam quem é o Pai? Quem me vê, vê ao Pai. Agora, Jesus fala isso, a gente precisa entender ele fala isso na sua essência? Não, porque na essência ninguém viu a Deus. Mas, olha aí, tem um outro gráfico que eu não incluí, tá? Mas tem outro gráfico que mostra isso. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Como é isso? Significa dizer que se você quiser ver a Deus, tem que ser via Jesus. Tem que ser através de Jesus. Tem que ser por meio de Jesus. Né? Ninguém vem ao Pai, não é vai, tá? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Não vê na sua essência, porque ele é essa imagem. Imagem é a projeção de Deus para que ele possa ser visto. Irmãos, isso é maravilhoso. É fácil de entender? Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente compreende que nós estudando, a gente vai ter uma compreensão melhor, tá bom? Então, professor, para você entender melhor esse assunto, o que é essa pericorese, propriamente dito? É um relacionamento íntimo das pessoas divinas, que estão numa contínua e eterna inter-relação, onde cada uma das pessoas está inteiramente ligada, relacionada com as outras. Desta forma, não existiria uma hierarquia piramidal, como nós falamos aqui, no estilo grego. Né? Não existe um maior que o outro, nenhum primeiro entre todos, porque todos têm importância. Por esse motivo, o movimento da Trindade, ou seja, aquilo que ele faz, seja, por exemplo, lá na criação, seja, por exemplo, lá no batismo, tá? O movimento é dinâmico e não é estático, não é parado. Todas as pessoas da Trindade são Deus. Todas as pessoas da Trindade estão agindo em perfeita harmonia, e olha aqui, revezando-se nas suas ações, porém agindo de forma simultânea naquilo que se chama de economia da Trindade. Aí quando diz que elas estão agindo, cada um dentro da sua função, porque o Pai é criador, o Filho é o Redentor
E o Espírito é o convencedor, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas os três estão trabalhando junto. Então, a declaração que se tem aqui, segundo Wayne Grudem, diz o seguinte: Deus é três pessoas, pessoas que estão agindo, né, dentro das suas funções. Cada pessoa é o mesmo Deus, a essência dele é o mesmo Deus. E, portanto, o terceiro ponto, há um só Deus. Não são três deuses. Não são três deuses. Isso é algo importante que a gente precisa dizer, tá? Então, olha só, o Pai é maior do que o Filho e o Espírito é o menor de todos eles? Evidentemente que não. Então, o entendimento dessa pericorese, e esse gráfico ele é importante para isso, ela corrige esses erros, pois os três são a mesma essência, tá bom? Então, olha, aí você tem esse outro gráfico, né, que você pode acompanhar, tá aí, mas está aqui também no meu e-bookzinho, né? Então, Deus, você tem aí Deus dentro dessa interseção, né, essa parte da matemática aqui, ó, tá? Agora, você tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Aonde? A pessoa do Pai mostra a divindade, a pessoa do Pai mostra os atributos, a pessoa do Pai mostra a personalidade, a pessoa do Pai mostra os atos. E isso não é separado, porque aí a gente individualiza. Atenção com relação a isso, tá bom? Porque aí eu vou dizer a mesma coisa do Filho. O Filho tem a divindade, o Filho tem os atributos, o Filho tem a personalidade, o Filho tem os seus atos. Mas não é um indivíduo separado. É isso que precisa entender. Senão a gente cai no triteísmo, irmãos. Senão a gente cai naquela ideia dos três deuses. E não é três deuses. E outra coisa, eu vou dizer muito claramente para vocês, eu não espero que a gente elucide a questão da Trindade, porque para mim é uma das doutrinas mais complexas que tem, que existe, e a gente não vai entender de maneira plena. Porque, atenção, né? Nós estamos estudando sobre Deus. O nome teologia, ela carrega essa responsabilidade, porque você estuda sobre Deus, mas não quer dizer que você vai saber tudo sobre Deus, não. Evidentemente que não, né? Então, em relação à pessoa do Espírito, mesma coisa. Personalidade, divindade, atributo e atos. O Espírito trabalha como convencedor, como consolador. O Filho é o redentor, o salvador. E o Pai é o criador, o sustentador de todas as coisas, tá bom, meus irmãos? Então, esse é um ponto também que deve ficar bem claro para nós irmos aqui para o nosso final. Aliás, deixa eu só falar uma coisa aqui para dar o exemplo da pericorese, tá, irmãos? Nesse gráfico da pericorese, você tem os exemplos, por exemplo, o Sol. Né? O Sol, ele se manifesta, não é três sóis, é um Sol, mas ele se manifesta pela luz, ele emite também energia, tá bom? E ele emite também o calor. Cada um é uma coisa diferente, mas estão juntos, não tem como ficar separados, tá bom? O ser humano também, né? Nós estudamos sobre a questão da tricotomia humana, né? Então você tem o corpo, você tem a alma e você tem o espírito. A separação há principalmente na questão da morte. A morte, a palavra, o que mais qualifica a morte é a questão da separação, né? Então, sim, na morte há uma separação, mas por isso que nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso, mas seremos um só nesse sentido, tá? Água você tem no sentido sólido, líquido e gasoso. É a mesma água, mas em manifestações diferentes. Isso é uma simbologia, é uma analogia, mas é muito pífia, é muito fraca em relação à divindade, meus irmãos. A gente só fala isso de maneira didática, tá bom? Mas não dá para a gente falar de maneira plena, porque, como diz um certo sábio filósofo grego, toda comparação é manca, ou seja, ela é aleijada, principalmente quando a gente se refere ao Deus Todo-Poderoso. Terceiro e último ponto fala da relevância da Trindade para a fé cristã. Aí aqui ele diz que a Trindade, ela não foi um tipo de doutrina que apareceu assim de repente, mas ela é uma construção que vem sendo desenvolvida ao longo dos séculos, tá bom? Ela é uma revelação progressiva de Deus. E isso é um ponto importante, porque, como eu disse para os irmãos, nós estamos estudando sobre a divindade, irmãos. E sobre a divindade ninguém consegue, esquadrinhar Deus, como diz o profeta. Não há quem esquadrinhe o Senhor. Deus se revela a quem ele quer se revelar, né? E ele deixou escrito para que essa revelação fosse progressiva, mas antes ele tinha falado pelos profetas, né, como diz Hebreus, agora ele fala pelo Filho. Ou seja, quer saber a respeito de Deus? É através de Jesus, tá? Então, aí ele fala aqui dos concílios que foram feitos, concílio de Nicéia, quando foi proclamado que o Cristo tem a mesma essência de Deus, né, a homóusios,
E você tem também o Concílio de Constantinopla, que completou essa fórmula trinitariana ao afirmar sobre a divindade do Espírito Santo. Então, meus irmãos, ela foi uma construção que foi sendo feita com o tempo. E aí você tem aqui as implicações doutrinárias, para a gente aprender a separar essas coisas, né? Por exemplo, o triteísmo é a crença em 3 deuses. Eu quero dizer para os irmãos que do mesmo jeito que nós criticamos os unicistas, tá bom? Deveríamos criticar também os triteístas assembleianos, porque existe. Eu já conversei com um professor de seminário teológico e ele afirmou para mim, sabe, com uma certeza absoluta, que no céu, quando ele chegasse lá, ele ia encontrar 3 tronos, um do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo. Ora, isso é triteísmo, irmãos. Isso é 3 deuses. Mas eu sei que você vai dizer assim, ó, porque já me questionaram isso também na aula da escola dominical. Mas, irmão, a Bíblia diz que Jesus estava à destra de Deus, naquela visão, né, de Estevão quando ele estava morrendo. Sim, por que ele está à destra de Deus? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Porque ninguém vê a Deus da sua essência, ninguém consegue ver a Deus da sua essência. Como é que ele se manifesta? Através do Cristo. E qual é o papel do Cristo hoje lá no céu? Sumo sacerdote. O que é que ele faz? Intercede por nós. Por isso que ele aparece à destra de Deus. Não que ele estivesse se individualizando, se separando dessa forma. Mas para a gente entender que hoje, como diz a Escritura, eu estou usando o texto bíblico, ele vive para interceder por nós. Isso é que precisa ser dito, tá, irmãos? Para a gente não descambar para outras coisas. Infelizmente, o unicismo, ele peca nessa parte de dizer que ele se manifesta de 3 formas sucessivas. Ele se manifesta, sim, de 3 formas, mas dentro dessa pericorese, dentro dessa união das pessoas, tá bom? Porque isto é que forma a essência, tá bom? Meus queridos, eu agradeço vocês estarem nos ouvindo. Quero convocar vocês a adquirirem o nosso e-book, tá bom? Que já está aí sendo divulgado. Você pode clicar no link, você vai lá se direcionar para a plataforma e nos ajude, tá, meus irmãos? É o primeiro que nós estamos lançando. Vamos lançar mais outros. Estou pensando em fazer outros sobre as reflexões, né, que os irmãos dizem ter sido abençoados com as reflexões, com os textos, e eu sei que é Deus que nos dá essas reflexões baseado nos problemas, nas dificuldades que a gente enfrenta na vida cristã, tá bom? Então nos dê esse apoio, continue orando por nós e que Deus nos dê um ano novo abençoado. Eu estou gravando aqui, ainda não é, o ano novo vai ser na quarta-feira, né? Mas que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e nos dê graça para a gente entrar nesse novo ano, continuando a obra do ensino bíblico, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.